Você já se sentiu invisível? Não aquela fantasia infantil de poder atravessar paredes ou espiar conversas alheias. Falo da invisibilidade que dói. Aquela que acontece quando você está presente. Fala, respira. Existe, mas ninguém parece notar. Essa foi minha vida por décadas. Meu nome é Maria, tenho 76 anos. E durante a maior parte da minha existência, fui um fantasma dentro da minha própria casa. O engraçado, se é que há algo de engraçado nisso, é que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu era o centro do meu pequeno universo familiar. Quando meus filhos eram pequenos, suas vozes corriam para mim a cada descoberta, cada machucado, cada vitória. Mamãe, olha! Era a frase que mais ecoava pelas paredes da nossa casa simples no subúrbio. E eu olhava. Sempre olhei. Mas em algum momento que não consigo precisar, talvez quando os cabelos começaram a embranquecer ou quando as rugas decidiram se instalar permanentemente no meu rosto, algo mudou. Mamãe, olha! Transformou-se em acenos distraídos. As visitas dos filhos tornaram-se raras e mecânicas. E os netos? Bem, eles mal sabiam meu nome além de vovó. Lembro como se fosse ontem do aniversário de 18 anos da minha neta Natália. Uma festa grande, daquelas que a família economiza por meses para realizar. Cheguei cedo, ansiosa, carregando um presente que havia escolhido com tanto cuidado. Um colar delicado que pertenceu à minha mãe. Atravessei o salão lotado, cumprimentando conhecidos que retribuíam com sorrisos educados e vagos. Ninguém me ofereceu uma cadeira. Ninguém perguntou se eu queria algo para beber. Quando finalmente encontrei meu filho Paulo, ele estava ocupado ajustando as luzes do palco improvisado. Oi, mãe. Que bom que veio, disse sem desviar os olhos da tarefa. Trouxe um presente para a Natália. Onde posso encontrá-la? Ah, ela está se arrumando ainda. Pode deixar o presente na mesa de presentes, lá no fundo. Assenti e caminhei até a tal mesa, já repleta de pacotes coloridos. Depositei o meu, bem menor que os outros, e procurei um lugar para sentar. Passei as 2 horas seguintes observando o movimento, as risadas, as fotos sendo tiradas. Em nenhum momento alguém veio sentar ao meu lado ou conversar comigo por mais de 30 segundos. Quando a valsa começou, Paulo conduziu a filha pela pista de dança. Depois foi a vez do pai dela, meu ex-genro Fernando. Em seguida, os amigos mais próximos. Eu aguardei com o coração apertado que alguém se lembrasse da avó. Ninguém lembrou. No final da noite, quando boa parte dos convidados já havia ido embora, aproximei-me de Natália para me despedir. "Vovó, a senhora veio!" exclamou com genuína surpresa, como se eu não tivesse estado ali durante toda a festa. "Claro que vim, meu amor. Não perderia por nada. Trouxe um presente para você. Está na mesa." "Ah, obrigada. Depois eu vejo." "Estou tão cansada agora." Beijou-me rapidamente na bochecha e correu para se juntar aos amigos que ainda restavam. No dia seguinte, liguei para saber se ela havia gostado do colar. Paulo atendeu e disse que ela estava dormindo, que ligaria mais tarde. A ligação nunca veio. Semanas depois, descobri que o colar havia sido perdido entre tantos presentes e nunca chegou às mãos dela. Foi nesse dia que a palavra invisível se materializou em minha mente, cristalina e dolorosa. Não era apenas uma sensação vaga, era uma realidade concreta. Eu havia me tornado invisível. A invisibilidade não chegou de repente. Foi um processo lento, quase imperceptível, como a água que lentamente desgasta a pedra. Começou com pequenas coisas, opiniões ignoradas durante as conversas familiares, preferências alimentares esquecidas nos almoços de domingo, aniversários comemorados com atraso, quando comemorados. Cresceu com o tempo, decisões importantes tomadas sem me consultar, mesmo quando me afetavam diretamente. Minha aposentadoria de professora primária, tão suada, vista apenas como uma fonte de renda extra para ajudar nas despesas da família. Minhas histórias e memórias tratadas como divagações incômodas de uma senhora idosa. "Mãe, a senhora já contou essa história 1000 vezes", dizia Teresa, minha filha mais velha, com aquele suspiro impaciente que me fazia engolir o resto da narrativa e sorrir como se não importasse. Isabel, minha outra filha, tinha uma técnica diferente. Ela simplesmente parava de ouvir. Seus olhos continuavam em minha direção, mais vagos, desconectados. De vez em quando soltava um ou sei automático, enquanto checava o celular ou pensava em outra coisa qualquer. Foi Isabel quem decidiu, sem me consultar,
que seria melhor eu vender minha casa depois que seu pai, Carlos, faleceu. É muito espaço para a senhora sozinha, mãe. E manutenção dá trabalho. Na casa da Teresa tem um quarto sobrando. Vai ser melhor assim. Não tive forças para argumentar. Carlos havia partido após 52 anos de casamento, levando consigo não apenas nosso amor imperfeito, mas também minha capacidade de lutar. Então concordei. Vendi a casa onde havia criado meus 3 filhos, onde cada canto guardava uma memória, e mudei-me para o quarto sobrando na casa de Teresa, seu marido Wagner e seus 2 filhos adolescentes. O quarto era pequeno, mal cabia minha cama de solteira e um guarda-roupa. A maioria dos meus pertences, móveis, livros, lembranças, foi vendida em um bazar improvisado na garagem ou doada. Guardei apenas o essencial e algumas fotografias antigas. Na casa de Teresa, a invisibilidade ganhou novas dimensões. Descobri que havia horários específicos para usar a cozinha, para tomar banho, para assistir televisão. Precisamos de organização, mãe. Somos muitos aqui, explicava Teresa com firmeza. Mas eu observava que essas regras não se aplicavam igualmente a todos. Os netos podiam invadir a cozinha a qualquer hora para preparar lanches elaborados. Wagner chegava tarde e tomava banhos demorados sem nenhuma reclamação. Aprendi a me fazer pequena, a ocupar o mínimo de espaço, a fazer o mínimo de barulho. Passei a comer refeições rápidas e simples, muitas vezes no próprio quarto, para não atrapalhar a rotina da casa. Deixei de usar a sala nos horários em que a família estava reunida, porque percebia os olhares de impaciência quando tentava participar das conversas. Comecei a passar mais tempo fora de casa. Ia à igreja todas as manhãs, mesmo não sendo particularmente religiosa. Frequentava a praça do bairro, sentando sempre no mesmo banco, observando as pessoas. Às vezes, conversava com outras senhoras que, como eu, pareciam buscar na praça o que não encontravam em casa, um pouco de existência. Foi numa dessas manhãs na praça que conheci Beatriz, uma senhora de 82 anos com uma energia invejável. Diferente de mim, Beatriz não era invisível. Sua presença era forte, inegável. Ela falava alto, ria sem reservas e tinha opiniões sobre tudo. Você precisa parar de aceitar esse tratamento, Maria, disse-me certa vez, depois que desabafei sobre como me sentia na casa da minha filha. Idade não é doença, e você não é um móvel velho que eles podem empurrar para o canto. Sorri tristemente. É fácil falar, Beatriz. Você tem sua própria casa, sua independência. Eu dependo deles agora. E quem disse que você precisa depender? Sua aposentadoria não é suficiente para alugar um lugar pequeno? A pergunta ficou ecoando em minha mente durante dias. Era verdade que minha aposentadoria, embora modesta, vinha integralmente para as mãos de Teresa, que administrava o dinheiro supostamente para ajudar nas despesas da casa. Eu recebia uma mesada pequena para gastos pessoais. Nunca questionei esse arranjo. Afinal, estava morando lá, comendo a comida deles, usando água e luz. Parecia justo, mas as palavras de Beatriz plantaram uma semente de inquietação. Comecei a prestar mais atenção aos gastos da casa, às compras que Teresa fazia. Percebi que minha aposentadoria não estava sendo usada apenas para cobrir minhas despesas. Estava subsidiando pequenos luxos da família. O novo videogame dos netos, as roupas de marca que Teresa começou a usar, o plano de TV por assinatura mais caro. A inquietação cresceu quando, num domingo, visitamos Paulo em sua casa nova. Uma casa espaçosa, com piscina e churrasqueira. Durante o almoço, ele mencionou casualmente o financiamento que havia conseguido para comprar o imóvel. Foi mais fácil com a ajuda da mãe. Aquela grana do terreno que o pai deixou veio em boa hora, comentou com Teresa, como se eu não estivesse presente. Senti como se tivesse levado um tapa. Que terreno? Carlos tinha um terreno que havia herdado do pai, mas acreditava que tinha sido vendido anos antes para pagar dívidas. Aparentemente não foi bem assim, e o dinheiro, que deveria ser meu por direito após a morte dele, havia sido usado para ajudar na compra da casa do meu filho. Novamente, ninguém se preocupou em me consultar ou informar. Minha invisibilidade era tão completa que nem mesmo sobre meu próprio dinheiro eu tinha controle ou conhecimento. Aquela noite não consegui dormir. Revirei na cama estreita, sufocada pela revelação e pela sensação crescente de que precisava fazer algo para mudar minha situação. Pela primeira vez em anos, senti uma faísca de indignação.
um calor no peito que não era apenas tristeza resignada, mas algo mais ativo, mais vivo. Na manhã seguinte, ao invés de ir para estar à igreja, fui ao banco. Descobri que poderia abrir minha própria conta e transferir o depósito da aposentadoria diretamente para ela. O gerente, um rapaz jovem chamado João, foi surpreendentemente paciente, explicando-me todos os detalhes, ajudando-me com a papelada. Saí de lá com um cartão novo no nome de Maria Oliveira. Não mais apenas a mãe da Teresa ou a avó da Natália, mas eu mesma. Não contei a ninguém sobre a conta nova. Deixei que o próximo depósito da aposentadoria caísse nela, ao invés da conta que Teresa administrava. Foram os dias mais longos da minha vida, aguardando a reação que viria. Não demorou muito. Na manhã do dia de pagamento, Teresa invadiu meu quarto sem bater, o rosto contorcido de raiva. "Mãe, o que a senhora fez? A aposentadoria não caiu na conta." Respirei fundo antes de responder, reunindo coragem que não sabia que tinha. "Eu abri uma conta no meu nome, Teresa. A partir de agora vou administrar meu próprio dinheiro." O choque no rosto dela seria quase cômico, se não fosse trágico. Era como se um móvel da sala tivesse subitamente ganhado voz e anunciado que ia se mudar. "Como assim? A senhora não tem condições de gerenciar dinheiro sozinha. E como vamos pagar as contas? A senhora sabe quanto custa mantê-la aqui?" "Sei, e vou contribuir com um valor justo. Mas o restante é meu, para usar como eu quiser." A discussão que se seguiu foi a primeira vez em anos que senti que estava realmente sendo vista. Infelizmente, não da maneira que eu gostaria. Teresa gritou, chorou, acusou-me de ingratidão. Wagner manteve-se afastado, mas ouvi quando disse a ela mais tarde que eu estava caduca e que deveriam considerar tomar medidas. Paulo e Isabel foram chamados para uma reunião de emergência. Sentados todos na sala, olhavam para mim como se eu fosse uma criança problema. "Mãe", começou Paulo com sua voz de professor universitário, "entendemos que a senhora quer mais independência, mas precisa ser realista. Sua memória não é mais a mesma, e gerenciar finanças exige lucidez." "Minha memória está perfeitamente bem", respondi calmamente. Tanto que me lembro claramente que nunca fui consultada sobre o uso do dinheiro da venda do terreno do seu pai para comprar sua casa nova, Paulo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Trocaram olhares nervosos. "Isso foi um acordo entre nós irmãos", disse Isabel finalmente. "O terreno não valia muito, e dividir entre todos não faria diferença. Paulo precisava mais na época. E eu? Não precisava? Não tinha direito de pelo menos saber? De opinar sobre o que era meu por direito?" Mais silêncio desconfortável. Teresa foi a primeira a mudar de tática. "Mãe, não estamos tentando controlar a senhora. Só queremos o seu bem. Se a senhora quer administrar seu dinheiro, tudo bem. Mas precisa contribuir com as despesas da casa." É justo, concordei. "E é o que pretendo fazer. Vou pagar um aluguel pelo quarto e minha parte nas contas. O restante é meu." Não foi uma vitória completa. Longe disso. Nos dias que se seguiram, percebi um clima gelado na casa. Teresa mal falava comigo, limitando-se ao essencial. Os netos, seguindo o exemplo, tornaram-se ainda mais distantes. Wagner nem disfarçava a irritação quando me via. Mas algo havia mudado dentro de mim. A faísca de indignação transformou-se numa pequena chama persistente. Pela primeira vez em anos, comecei a pensar no futuro. Não como um tempo a ser suportado até o fim, mas como um espaço de possibilidades, mesmo aos 76 anos. Comecei a procurar por um lugar para morar. Algo pequeno, acessível, que coubesse no meu orçamento. Visitei alguns apartamentos minúsculos e casas de fundos, sempre escondida, sem contar para a tia família. A maioria estava fora do meu alcance financeiro, ou em condições precárias. Foi Beatriz quem me deu a ideia. "Por que não divide um lugar com outra pessoa? Conheço várias senhoras que moram sozinhas em casas grandes e gostariam de ter companhia e ajuda com as despesas." A sugestão fez sentido. Através de Beatriz, conheci Zélia, uma viúva de 79 anos que morava sozinha em uma casa de 3 quartos no mesmo bairro. O marido havia sido comerciante e deixou-lhe uma situação confortável, mas ela sofria com a solidão. Quando nos encontramos, houve uma conexão imediata. Zélia era calma e gentil, com um senso de humor sutil que me fazia sorrir. Depois de 3 visitas e longas conversas, chegamos a um acordo.
Eu alugaria um dos quartos por um valor abaixo do mercado e, em troca, além do aluguel, ajudaria com algumas tarefas domésticas, já que Zélia tinha artrite e dificuldade com certos movimentos. O próximo passo era contar à minha família. Escolhi um domingo quando todos estariam reunidos. Esperei o almoço terminar e, antes que começassem a se dispersar como de costume, pedi a palavra. "Tenho um comunicado a fazer", disse, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. "Encontrei um lugar para morar. Vou me mudar no final do mês." O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. 3 pares de olhos me encaravam com expressões que variavam da surpresa à descrença. "Como assim se mudar?" Teresa foi a primeira a reagir, sua voz subindo uma oitava. "Para onde? Com que dinheiro?" "Vou dividir uma casa com uma amiga. Zélia é viúva como eu. Tem uma casa grande e precisa de companhia. Já acertamos tudo." "Mãe, isso é loucura", interveio Paulo, usando aquele tom condescendente que me irritava profundamente. "A senhora mal consegue cuidar de si mesma. Como vai morar com uma estranha?" "Zélia não é uma estranha. É minha amiga. E eu cuido muito bem de mim mesma. Obrigada. Sempre cuidei de todos vocês. Caso tenham esquecido." Isabel, que até então observava em silêncio, aproximou-se e sentou ao meu lado, pegando minhas mãos nas suas. Um gesto que não fazia há anos. "Mamãe, entendemos que a senhora quer mais independência, mas isso parece precipitado. E se essa mulher quiser tirar vantagem da senhora? Existem tantos golpes contra idosos hoje em dia." Era comovente como, de repente, minha fragilidade e segurança tornaram-se preocupações centrais. As mesmas pessoas que haviam me relegado a um quarto minúsculo e tomado decisões financeiras sem meu consentimento, agora estavam terrivelmente preocupadas com meu bem-estar. "Agradeço a preocupação", respondi com a calma que consegui reunir, "mas a decisão está tomada. Visitei a casa várias vezes, conversei muito com Zélia e me senti bem lá. Será bom para nós duas." "E quanto à sua saúde?" Teresa insistiu. "E se a senhora passar mal durante a noite? Aqui temos como socorrê-la." Quase ri. Nos últimos 2 anos tive 3 episódios de pressão alta durante a noite. Em 2 deles, bati na porta de Teresa, que respondeu irritada que iria me levar ao hospital pela manhã se eu não melhorasse. No terceiro, nem me dei ao trabalho de incomodá-la. Tomei o remédio e rezei para que funcionasse. Zélia tem telefone e o posto de saúde fica a 2 quadras da casa dela. Estarei bem. A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Usaram todos os argumentos possíveis. Minha idade, minha saúde, minha suposta incapacidade de tomar decisões, o perigo de morar com alguém que não era da família, até mesmo o que as pessoas vão pensar. Foi Wagner quem finalmente colocou as cartas na mesa. "Olha, Dona Maria, vamos ser sinceros. A senhora recebe pouco mais de R$2.000 de aposentadoria. Não dá para se sustentar sozinha em lugar nenhum nessa cidade." "Não estarei sozinha, Wagner. Dividirei as despesas com Zélia. E tenho economias." "Que economias?" indagou Teresa, franzindo a testa. "As economias que venho fazendo desde que passei a controlar meu próprio dinheiro. Descobri que consigo viver com bem menos do que imagina." Outra revelação que os deixou desconfortáveis. Enquanto eu recebia uma mesada mínima para meus gastos pessoais, entregando-lhe o restante para as despesas da casa, estava secretamente economizando parte do valor. "Isso é irresponsável." Teresa estava genuinamente indignada. "Nós contávamos com sua contribuição para as despesas e vocês continuaram recebendo exatamente o que combinamos. Apenas administrei melhor o que me sobrava. O que não contei foi o quanto havia economizado. Nos últimos meses, praticamente não comprei nada para mim. Usava as mesmas roupas, o mesmo par de sapatos. Cortei pequenos luxos como o café especial que gostava ou as revistas de palavras cruzadas. Cada centavo poupado era um passo em direção à liberdade. No fim, não havia muito que pudessem fazer para me impedir. Eu era uma adulta lúcida, com controle sobre meu dinheiro e decisões. A discussão terminou não com uma resolução, mas com um impasse tenso. Teresa saiu da sala batendo os pés como uma adolescente contrariada. Paulo ainda tentou uma última abordagem racional, mas desistiu quando percebeu que eu não cederia. Isabel foi a única que, apesar da preocupação, demonstrou algum respeito pela minha decisão.
Se é isso que a senhora quer, vamos respeitar. Mas prometa que nos ligará se precisar de qualquer coisa. Prometi, sabendo que raramente o faria. Anos de invisibilidade ensinam a pessoa a resolver seus próprios problemas. As 2 semanas seguintes foram um teste de resistência. O clima na casa tornou-se glacial. Teresa tratava-me como se eu tivesse cometido uma traição imperdoável. Os netos mal disfarçavam os olhares curiosos, como se eu tivesse subitamente me transformado em uma pessoa diferente. Alguém que tomava decisões e tinha vontade própria. Comecei a organizar as poucas coisas que possuía. Não havia muito. Algumas roupas, livros, fotografias e lembranças pessoais. Toda uma vida reduzida a poucos pertences, que caberiam em 3 ou 4 caixas. Foi ao revirar essas memórias que encontrei, no fundo de uma gaveta, um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele, uma carta do meu marido Carlos, escrita poucos dias antes de sua morte. Ele devia ter escondido ali, sabendo que eu encontraria, eventualmente. Com as mãos trêmulas, li suas palavras. Um pedido de perdão pelas falhas, declarações de amor nunca ditas em voz alta, e um conselho. Maria, meu amor, sei que nossos filhos vão querer cuidar de você. Deixe-os ajudar, mas não deixe que decidam sua vida. Você sempre foi mais forte do que todos nós, mesmo quando fingia não ser. Não se esqueça disso. Chorei abraçada àquele pedaço de papel. Carlos me conhecia melhor do que eu mesma. Ele viu a força que eu tinha esquecido que possuía. No dia da mudança, esperava que, pelo menos, um dos meus filhos se oferecesse para ajudar. Nenhum deles apareceu. Teresa saiu cedo, dizendo que tinha compromissos inadiáveis. Paulo enviou uma mensagem de texto desejando boa sorte, mas alegando que estava ocupado com trabalho. Isabel foi a única que ligou perguntando se eu precisava de ajuda. Mas quando mencionei que precisaria de alguém para carregar as caixas, disse que estava com dor nas costas. Foi Beatriz quem veio em meu socorro, trazendo seu neto Victor, um rapaz forte e simpático de 22 anos. Em menos de 1 hora, todas as minhas coisas estavam na pequena van que Victor havia conseguido emprestada de um amigo. Antes de sair, olhei uma última vez para o quarto que havia sido meu refúgio e minha prisão nos últimos anos. Não senti nostalgia, apenas um estranho alívio. Fechei a porta sem olhar para trás. A casa de Zélia era uma construção antiga e bem conservada, com um pequeno jardim na frente. Quando chegamos, ela esperava na varanda, ansiosa e sorridente. Ajudou como pôde, indicando onde cada caixa deveria ir, oferecendo água e café para Victor e Beatriz. Meu novo quarto era 2 vezes maior que o anterior, com uma janela ampla que dava para o jardim dos fundos, uma cama de casal confortável, um guarda-roupa espaçoso, uma cômoda antiga e até uma poltrona no canto. Zélia havia colocado flores frescas em um vaso sobre a cômoda, um pequeno gesto que dizia muito sobre quem ela era. «Espero que se sinta em casa, Maria», disse ela parada na porta, enquanto eu absorvia meu novo espaço. «A casa é grande demais para mim sozinha. Vai ser bom ter companhia». Naquela noite, depois que Beatriz e Victor foram embora, Zélia e eu jantamos juntas na pequena sala de jantar. Conversamos sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos maridos que já haviam partido. Havia uma facilidade naquela conversa, uma ausência do julgamento e da condescendência a que eu estava acostumada. Meus filhos também não entenderam quando decidi não ir morar com nenhum deles depois que Ulisses morreu, confidenciou Zélia enquanto tomávamos chá após o jantar. Achavam que era teimosia, que eu estaria melhor sob supervisão, mas entendi que precisava desse espaço para viver meu luto, para redescobrir quem eu era sem ele. Agora me visitam regularmente, trazem os netos, e nossa relação é muito melhor do que seria se eu vivesse com qualquer um deles. Suas palavras me deram esperança. Talvez, com o tempo, meus filhos também entendessem. Talvez a distância lhes permitisse enxergar-me como pessoa, não apenas como um problema a ser administrado ou uma presença silenciosa no canto da sala. Os primeiros dias em minha nova vida foram de adaptação e descobertas. Zélia e eu estabelecemos rapidamente uma rotina que funcionava para ambas. Eu assumia a cozinha, preparando as refeições que compartilhávamos, enquanto ela cuidava da lavanderia e das plantas. As tarefas mais pesadas, como limpeza do quintal e pequenos reparos,
eram realizadas por um sobrinho de Zélia que aparecia quinzenalmente ou quando chamado. Pela primeira vez em anos, senti que tinha um propósito. Não era apenas uma inquilina ou uma hóspede. Era uma parceira, uma amiga, alguém cuja presença e contribuição eram valorizadas. Zélia consultava-me sobre decisões domésticas, pedia minha opinião sobre o cardápio da semana, perguntava-me como estava antes de fazer planos. Aos poucos, comecei a redescobrir interesses e prazeres esquecidos. Retomei o crochê, atividade que havia abandonado porque Teresa achava que fazia muita sujeira com as linhas. Voltei a ler romances, algo que fazia escondida no quarto apertado, pois me diziam que era perda de tempo na minha idade. Um mês após a mudança, recebi a primeira visita. Isabel apareceu numa tarde de sábado, trazendo um bolo de chocolate. Meu favorito, lembrou-se. Vim ver como a senhora está, disse, visivelmente desconfortável na sala de Zélia. Mostrei-lhe a casa, meu quarto, o jardim dos fundos onde Zélia e eu tomávamos sol pela manhã. Isabel observava tudo com olhos atentos, como se procurasse sinais de negligência ou arrependimento. Parece agradável, comentou finalmente com genuína surpresa. A senhora parece bem. Estou bem, filha. Melhor do que estive em muito tempo. Conversamos por quase 1 hora. Isabel contou sobre o trabalho, o marido Davi, os filhos. Pela primeira vez em anos, pareceu realmente interessada em saber sobre mim também. O que estava fazendo, como passava os dias, se estava feliz. Quando estava de saída, parou na porta e disse algo que me pegou de surpresa. Acho que entendo por que a senhora fez isso, mãe. E talvez a senhora estivesse certa. Foi um pequeno reconhecimento, mas significou muito. Isabel sempre foi a mais sensível dos três, a que mais se parecia comigo em temperamento, embora tenhamos nos distanciado com os anos. Paulo foi o próximo a aparecer, 2 semanas depois. Veio com a esposa Olívia, uma mulher reservada com quem eu nunca tivera muita proximidade. Ao contrário de Isabel, Paulo não disfarçou sua agenda de inspeção. Viemos ver se está tudo em ordem, se a senhora está sendo bem tratada, anunciou logo na chegada. Como pode ver, estou ótima. Zélia é uma excelente amiga e companheira de casa. Paulo percorreu cada cômodo com olhos críticos, fazendo perguntas sobre segurança, despesas, rotina. Olívia, surpreendentemente, foi mais calorosa, elogiando a decoração e a organização da casa. Quando provaram meu bolo de laranja feito naquela manhã, Olívia exclamou: Nossa, Dona Maria, que delícia! Paulo sempre fala do seu bolo de laranja, mas nunca tive a chance de experimentar antes. Aquele comentário inocente revelou tanto. Em todos os anos de casamento, Paulo nunca levara para a esposa para provar meus bolos. Eu não era importante o suficiente para ser incluída verdadeiramente na vida que ele construíra. Teresa foi a última a ceder. Passaram-se 3 meses até que ela finalmente aparecesse, trazendo os filhos Yasmin e Gabriel a contragosto. Chegou com a mesma expressão fechada de sempre, os olhos percorrendo a casa em busca de falhas. Então é aqui que a senhora está morando. Não era uma pergunta nem um cumprimento, apenas uma constatação seca. Sim, Teresa, este é o meu lar agora. A visita foi tensa e breve. Teresa mal falou, respondendo com monossílabos às tentativas de conversa de Zélia. Os netos pareciam deslocados, olhando constantemente para o relógio ou para os celulares. Quando ofereci o lanche que havia preparado especialmente para eles, Teresa foi rápida em recusar. Não viemos para ficar, mãe. Só queríamos ver como a senhora está. Saíram menos de 20 minutos depois de chegarem. Fiquei com um gosto amargo na boca. Uma tristeza por perceber que, com Teresa, a reconciliação seria muito mais difícil. Talvez impossível. Dê tempo a ela, aconselhou Zélia depois que saíram. Algumas pessoas levam mais tempo para aceitar mudanças, especialmente quando afetam o controle que pensam ter. Os meses se passaram e minha nova vida foi tomando forma. Fiz novas amizades no bairro. O padeiro que guardava pães especiais para nós, a florista que me ensinava sobre as plantas quando eu parava para admirar suas criações, o grupo de senhoras que se reunia às quartas-feiras para jogar cartas e fofocar. Comecei a frequentar a biblioteca local. Redescobri o prazer de caminhar sem pressa pelas manhãs. Aprendi receitas novas com Zélia. As visitas dos filhos tornaram-se mais regulares, embora ainda espaçadas. Isabel aparecia quinzenalmente.
muitas vezes trazendo pequenos presentes. Um livro, um lenço, doces caseiros. Paulo vinha uma vez por mês, sempre aos domingos, trazendo Olivia e, ocasionalmente, Natália, minha neta que finalmente começava a mostrar algum interesse em me conhecer. Teresa continuava distante. Ligava de vez em quando com desculpas para não visitar. Trabalho, compromissos com os filhos, problemas de saúde nunca especificados. Aprendi a aceitar essa distância sem me culpar por ela. Foi numa dessas ligações raras que Teresa me deu a notícia que mudaria tudo novamente. Mãe, preciso falar com a senhora pessoalmente. É importante. Seu tom era urgente, diferente do habitual. Concordei em recebê-la no dia seguinte. Teresa chegou pontualmente às 2 da tarde, sozinha e visivelmente nervosa. Sentamos na sala. Zélia discretamente retirou-se para seu quarto para nos dar privacidade. Mãe, estou com um problema. Teresa respirou fundo antes de continuar. Wagner perdeu o emprego. A empresa fechou sem aviso e ele está há 2 meses procurando algo novo. Estamos com dificuldades financeiras. Assenti, esperando que continuasse. Teresa sempre fora orgulhosa demais para admitir problemas, especialmente para mim. Estamos atrasados com o financiamento da casa. Se não pagarmos os próximos 3 meses, vamos perdê-la. Sua voz tremeu ligeiramente. Tentei falar com Paulo e Isabel, mas eles têm seus próprios problemas. Paulo está com dificuldades na universidade. Pode perder a vaga de professor titular. E Isabel... Bem, ela e Davi estão se separando. Absorvi essas informações com surpresa. Meus filhos estavam passando por crises importantes e eu, completamente alheia a tudo. A invisibilidade aparentemente funcionava nos 2 sentidos. Eles também haviam se tornado parcialmente invisíveis para mim. Sinto muito por tudo isso, Teresa. De verdade, mas ainda não entendi o que você precisa de mim. Teresa olhou para as próprias mãos, apertadas sobre o colo. Preciso de ajuda financeira, mãe. Um empréstimo para cobrir os pagamentos até Wagner conseguir um novo emprego. Quanto? 15 mil reais. A quantia me assustou. Era praticamente tudo o que eu havia economizado nos últimos anos, guardando centavo por centavo, planejando ter uma reserva para emergências médicas ou outros imprevistos da velhice. É muito dinheiro, Teresa. Eu sei, mãe, mas estamos desesperados. Não quero perder a casa, não quero que os meninos passem por isso. Prometo devolver assim que possível. Olhei para minha filha, a mesma que havia decidido sobre minha vida sem me consultar, que havia me tratado como um fardo, que havia ficado meses sem me visitar por orgulho ferido. E ainda assim, era minha filha. A menina que um dia correu para meus braços com os joelhos ralados, que me mostrou orgulhosa o primeiro dente que caiu, que chorou em meu ombro quando levou o primeiro fora. Vou pensar, Teresa. Preciso consultar meu extrato, ver quanto tenho disponível. Ela assentiu, visivelmente decepcionada por não receber uma resposta imediata. Antes de sair, fez algo inesperado. Inclinou-se e me abraçou brevemente. Obrigada por, pelo menos, considerar, mãe. Quando Teresa saiu, Zélia voltou para a sala. Preocupação evidente em seu rosto. Problemas? Teresa está com dificuldades financeiras. Quer que eu empreste quase todas as minhas economias. Zélia sentou-se ao meu lado, pensativa. O que você pretende fazer? Não sei. É minha filha. Está em apuros. Mas esse dinheiro é minha segurança, minha independência. Exatamente. É o dinheiro que permitiu que você saísse daquela situação, que tivesse escolha. Zélia fez uma pausa. Lembra quando nos conhecemos? Você me disse que a pior parte de morar com Teresa era sentir que não tinha voz, que suas necessidades vinham sempre por último. Assenti, lembrando-me vividamente daquelas conversas iniciais. Se você der todo o seu dinheiro a ela agora, o que acontece se você precisar dele depois? Se tiver uma emergência médica? Se eu não puder mais dividir a casa com você por algum motivo? Eram perguntas importantes que eu precisava considerar cuidadosamente. Passei a noite em claro pensando na situação. De um lado, o instinto materno de ajudar uma filha em necessidade. Do outro, a dura lição que aprendi sobre cuidar de mim mesma, sobre não permitir que minha própria segurança fosse comprometida. Pela manhã, tomei minha decisão. Liguei para Teresa e pedi que viesse novamente. Quando chegou, parecendo ainda mais ansiosa que no dia anterior, fui direta ao ponto. Vou ajudar você, Teresa, mas não com todo o que o valor. Posso emprestar 5 mil reais.
É o que posso oferecer sem comprometer minha própria segurança. Sua expressão oscilou entre alívio e decepção. Mãe, precisamos de mais. 5.000 mal cobre um mês do financiamento. É o que posso fazer, Teresa. E há condições. Condições? Sua voz elevou-se ligeiramente. Sim, quero um acordo por escrito, com prazo de devolução e parcelas definidas. E quero que você entenda que este não é um presente. É um empréstimo que espero ver de volta. Teresa ficou visivelmente irritada. A senhora não confia em mim? Sou sua filha. Confio que você tem boas intenções. Mas aprendi que boas intenções não são suficientes. Precisamos de clareza e compromisso. Seguiu-se uma discussão acalorada. Teresa argumentou que eu estava sendo mesquinha, que uma mãe deveria ajudar os filhos sem hesitação, que eu tinha a obrigação de apoiá-la nesse momento difícil. Mantive-me firme. Ofereci os 5.000 reais, com um contrato simples escrito à mão e assinado por nós duas, estabelecendo devolução em 10 parcelas mensais quando Wagner conseguisse emprego. Era o máximo que podia fazer sem comprometer minha independência duramente conquistada. Por fim, Teresa aceitou, embora claramente ressentida. Quando saiu com o cheque e o contrato assinado, não houve abraço de despedida, apenas um agradecimento murmurado. Zélia, que havia novamente nos dado privacidade, reapareceu na sala após a partida de Teresa. Fez o que achava certo? Fiz o que podia fazer sem me anular novamente. Espero que ela entenda algum dia. Você encontrou equilíbrio, Maria. Ajudou sem se prejudicar. É isso que muitas de nós nunca aprendemos a fazer. Estabelecer limites saudáveis mesmo com quem amamos. Aquela noite escrevi um longo texto em meu diário. Um hábito que havia retomado recentemente. Escrevi sobre amor e limites. Sobre aprender a me valorizar mesmo quando outros não o faziam. Sobre a diferença entre generosidade e autossacrifício. Escrevi sobre como, aos 76 anos, eu finalmente começava a se entender o significado da palavra equilíbrio. Nas semanas seguintes não tive notícias de Teresa. Paulo ligou uma vez, perguntando discretamente sobre o acordo com a irmã. Aparentemente, ela havia contado à família, apresentando-me como avarenta e egoísta. Mamãe fez o que podia, Paulo. Ouvi Isabel dizer durante uma visita quando ele tocou no assunto. Ela não é um banco e também precisa de segurança. Aquela defesa inesperada aqueceu meu coração. Isabel, a filha do meio, sempre a pacificadora, estava tomando meu partido pela primeira vez em anos. A vida seguiu seu curso. Zélia e eu desenvolvemos uma amizade cada vez mais profunda, baseada em respeito mútuo e companheirismo genuíno. Juntas, enfrentamos os pequenos e grandes desafios do envelhecimento. Consultas médicas, noites de insônia, dias de dores nas articulações, mas também momentos de alegria simples, como quando os passarinhos visitavam nosso comedouro no jardim, ou quando conseguíamos lembrar o nome daquele ator de novela antiga que nos escapava há dias. 3 meses após o empréstimo, recebi uma ligação inesperada. Era Wagner. Dona Maria, é o Wagner. Consegui um emprego novo. Começo na semana que vem. Que boa notícia, Wagner. Fico feliz por vocês. Houve uma pausa desconfortável antes que ele continuasse. Queria agradecer pela ajuda. Sei que não foi o valor todo que precisávamos, mas ajudou a segurar as pontas até encontrarmos outras soluções. Não precisa agradecer. Família se ajuda como pode. Sim, como pode. Ele enfatizou o pode, como se finalmente entendesse minha posição. A Teresa não queria que eu ligasse ainda. Ela ainda está magoada. Mas achei que a senhora merecia saber que conseguimos salvar a casa. E que começarei a pagar o empréstimo no mês que vem, conforme combinado. Aquela ligação de Wagner foi como uma pequena vitória. Não apenas pela confirmação de que o empréstimo seria pago, mas principalmente pelo reconhecimento. Finalmente alguém da família entendia que eu tinha limitações e necessidades próprias. Quando desliguei o telefone, Zélia observou meu sorriso. Boas notícias? Wagner conseguiu emprego. E me ligou para agradecer a ajuda, mesmo contra a vontade de Teresa. Um pequeno milagre, comentou Zélia com seu humor seco. Talvez haja esperança para a humanidade, afinal. O tempo passou e minha relação com os filhos continuou evoluindo lentamente. Isabel era presença constante em minha vida.
visitando regularmente, convidando-me para almoços e eventos familiares. Através dela, reaproximei-me dos netos, que aos poucos começaram a me ver não apenas como a avó, mas como uma pessoa com histórias, opiniões e conhecimentos para compartilhar. Paulo mantinha visitas regulares, embora mais formais. Trazia Natália com frequência, e foi com alegria que percebi a neta desenvolvendo interesse genuíno em minhas histórias sobre o passado, sobre sua bisavó, sobre os tempos difíceis que enfrentamos como família. Teresa era a ferida que demorava mais a cicatrizar. Embora Wagner enviasse religiosamente o pagamento mensal conforme prometido, ela mantinha distância. Ligava de vez em quando, conversas breves e superficiais. Evitava encontros pessoais, sempre com alguma desculpa. Foi numa tarde de domingo, quando completei 1 ano morando com Zélia, que tudo mudou. Havíamos organizado um pequeno lanche para comemorar a data. Nada elaborado, apenas um café da tarde com bolos e salgadinhos. Isabel confirmou presença trazendo os filhos. Paulo disse que passaria rapidamente com Olívia e Natália. Não esperava que Teresa aparecesse, mesmo tendo sido convidada. Para minha surpresa, pouco depois que os outros chegaram, a campainha tocou novamente. Era Teresa, sozinha, parecendo desconfortável, mas determinada. Pensei em passar para dar um abraço, disse, evitando meu olhar. Afinal, 1 ano é uma data importante. Aquele gesto inesperado me emocionou profundamente. Abracei-a com força, sentindo seu corpo inicialmente tenso, relaxar aos poucos. Talvez fosse o primeiro abraço verdadeiro que trocávamos em anos. A tarde foi surpreendentemente agradável. Teresa permaneceu quieta inicialmente, mas aos poucos começou a interagir, especialmente quando Paulo mencionou memórias de infância. Lembram daquele Natal em que a energia acabou e mamãe improvisou uma ceia à luz de velas? Como esquecer? Riu Teresa, seu rosto suavizando com a memória. Foi o melhor pudim de leite condensado que já comi na vida, mesmo meio morno porque o forno elétrico parou no meio do preparo. Sua mãe sempre foi especialista em improvisação, comentou Zélia. Vocês deveriam ver o que ela fez semana passada quando acabou o gás no meio do almoço. Um banquete completo usando apenas o forninho elétrico e muita criatividade. Vi meus filhos trocarem olhares surpresos. Era evidente que não estavam acostumados a ouvir alguém falar de mim com admiração, como uma pessoa capaz e engenhosa, não apenas como uma senhora idosa dependente. Quando a tarde chegava ao fim e os convidados começavam a se despedir, Teresa pediu para falar comigo em particular. Fomos para a varanda, onde o sol de fim de tarde pintava tudo com um brilho dourado. Mãe, eu tenho pensado muito sobre como tratei a senhora, sobre como as coisas eram lá em casa. Ela parecia escolher as palavras com cuidado. Não foi justo. A senhora sempre fez tudo por nós, e eu não retribuí da mesma forma. Fiquei em silêncio, deixando que ela encontrasse seu caminho naquela conversa difícil. Wagner está pagando o empréstimo conforme prometido, mas isso não é suficiente. Preciso pedir perdão pelo modo como agi, por fazer a senhora se sentir menos invisível, completei suavemente. Eu me sentia invisível, Teresa. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, invisível. E isso é imperdoável. A senhora sempre foi o pilar da nossa família, mesmo quando papai estava vivo. Era a senhora quem resolvia tudo, quem mantinha tudo funcionando. E nós simplesmente esquecemos disso quando a senhora precisou de nós. As pessoas mudam, filha. Os papéis se invertem. É natural que os filhos assumam mais responsabilidades quando os pais envelhecem. Mas não é natural tratar os pais como fardos, como crianças incapazes ou como móveis antigos que ninguém tem coragem de jogar fora, mas também não sabe onde colocar. Teresa respirou fundo. Wagner perdeu o emprego de novo. A mudança abrupta de assunto me pegou de surpresa. Sinto muito por isso. Não é isso que vim dizer. Não estou pedindo mais dinheiro. Na verdade, é o contrário. Apesar de estar desempregado de novo, continuaremos pagando o empréstimo. É uma questão de honra, agora. Não precisa se pressionar, Teresa. Podemos renegociar os prazos. Não, mãe. A senhora nos emprestou quando mais precisávamos, mesmo tendo todo o direito de recusar. A senhora estabeleceu condições justas, pensando também em sua própria segurança. Foi a atitude certa, e é nossa responsabilidade honrar esse compromisso.
Aquele reconhecimento, tão inesperado quanto precioso, trouxe lágrimas aos meus olhos. Não eram apenas as palavras, mas a compreensão por trás delas. Teresa finalmente me via como uma pessoa completa, com direito a estabelecer limites e cuidar de si mesma. Obrigada, filha. Isso significa muito para mim. Quando Teresa foi embora, depois de um abraço longo e genuíno, senti-me mais leve. Algo importante havia começado a ser reconstruído entre nós. Zélia, que observara discretamente a cena da janela, sorriu quando voltei para dentro. Parece que os milagres continuam acontecendo nesta casa. Não é um milagre, é crescimento. Às vezes precisa de tempo e distância para enxergar o que estava bem na frente. Nos meses seguintes, minha relação com Teresa continuou melhorando gradualmente. Não era perfeita. Ainda havia momentos de tensão, desacordos, velhos padrões tentando ressurgir. Mas havia respeito agora, uma nova base sobre a qual podíamos construir. Wagner encontrou um novo emprego, menos prestigioso e com um salário menor que o anterior, mas suficiente para manter a família. Como prometido, continuaram pagando o empréstimo religiosamente, mesmo quando claramente enfrentavam dificuldades financeiras. Em um dos pagamentos mensais, Wagner incluiu um envelope adicional. Dentro, um cartão escrito à mão. Dona Maria, obrigado não apenas pelo empréstimo, mas pela lição. Estamos ensinando Yasmin e Gabriel que ajudar família é importante, mas estabelecer limites saudáveis também é. A senhora nos mostrou isso com seu exemplo. Com admiração, Wagner. Guardei aquele cartão como um tesouro. Era a prova tangível de que minha jornada para sair da invisibilidade não havia beneficiado apenas a mim, mas criava ondas que alcançavam até mesmo a próxima geração. Quando completei 2 anos morando com Zélia, minha vida havia se transformado completamente. De uma senhora invisível relegada a um canto da casa, eu havia me tornado uma pessoa com voz, escolhas e respeito. Tinha amigos, atividades, opiniões que eram ouvidas. Minha relação com meus filhos havia evoluído para algo mais equilibrado e saudável. Eles me visitavam não por obrigação, mas por desejo genuíno de minha companhia. Consultavam-me sobre decisões importantes em suas vidas, não porque precisavam de minha aprovação, mas porque valorizavam minha experiência e sabedoria. Paulo, após enfrentar dificuldades na universidade, veio me pedir conselho sobre como lidar com a política acadêmica, algo sobre o qual eu tinha bastante experiência, depois de décadas como professora. Mamãe sempre foi boa em navegar essas águas turbulentas, comentou Isabel durante um almoço de família. Lembram como ela conseguia lidar com aquele diretor impossível na escola onde trabalhava? Como era mesmo o nome dele? Quirino, respondi, rindo da memória. O homem mais teimoso que já conheci, mas até ele acabava cedendo quando eu apresentava meus argumentos de forma estratégica. É exatamente disso que preciso aprender, mãe, disse Paulo. Como convencer pessoas difíceis sem criar inimizades desnecessárias. E assim, aos 78 anos, encontrei-me dando aulas informais de diplomacia e estratégia para meu filho de 55 anos, professor universitário respeitado em sua área. A vida tinha dessas ironias deliciosas. Minha relação com Zélia também evoluía. De companheiras de casa, tornamo-nos amigas inseparáveis, confidentes, quase irmãs. Dividíamos não apenas o espaço físico, mas também sonhos, medos, alegrias e tristezas. Quando ela foi diagnosticada com diabetes, fui eu quem a ajudou a adaptar-se à nova dieta, pesquisando receitas saborosas e saudáveis. Quando cai e fraturei o pulso, foi ela quem cuidou de mim com dedicação incansável. Sabe, Maria, disse-me Zélia certa noite, enquanto assistíamos ao nosso programa favorito na televisão. Nunca imaginei que encontraria uma amizade tão verdadeira nesta altura da vida. Sempre pensei que amizades profundas eram coisas da juventude. Eu também não. Na verdade, passei tanto tempo sendo apenas mãe, esposa, avó, que esqueci como era ser simplesmente Maria, uma pessoa com direito a amizades, preferências, vida própria. Bem, fico feliz que tenha se lembrado. Maria é uma pessoa e tanto. Aquele comentário, aparentemente simples, resumia a transformação mais profunda que eu havia experimentado. Redescobri-me como indivíduo, além dos papéis familiares que havia desempenhado por toda a vida. E essa redescoberta trouxe uma alegria e plenitude que eu não imaginava possíveis.
O tempo, entretanto, não para. Por mais renovada que estivesse em espírito, meu corpo continuava sua jornada inexorável de envelhecimento. Aos 79 anos comecei a enfrentar problemas cardíacos mais sérios. Nada grave a princípio, palpitações ocasionais, falta de ar ao subir escadas, mas sinais que não podiam ser ignorados. O médico, um jovem gentil chamado Eduardo, foi direto em seu diagnóstico após uma bateria de exames. Dona Maria, a senhora tem uma arritmia cardíaca que precisa ser monitorada. Não é caso de cirurgia no momento, mas precisamos acompanhar de perto e ajustar medicações. Quando saí do consultório com uma lista de remédios e recomendações, senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com meu coração físico. Era medo, não da morte em si. A essa altura da vida, já havia feito as pazes com minha finitude. Era medo de perder a independência que tanto lutei para conquistar. Zélia percebeu minha preocupação assim que cheguei em casa. Notícias ruins? Não exatamente. Apenas a realidade batendo à porta. Mostrei-lhe o relatório médico, as receitas, as recomendações de cuidados. Ela estudou os papéis com atenção e depois olhou para mim com firmeza. Maria, isso não é o fim da sua independência. É apenas um ajuste no percurso. Mas e se piorar? E se precisar de cuidados mais intensivos? Não quero ser um fardo para você ou para meus filhos. Você não seria um fardo nem se precisasse de ajuda para cada respiração. Zélia pegou minhas mãos entre as suas. Lembra o que me disse quando descobri o diabetes? Que enfrentaríamos juntas, um dia de cada vez? Pois é isso que faremos agora. Naquela noite, refleti longamente sobre como lidar com essa nova fase. Decidir não contar imediatamente para meus filhos foi minha primeira escolha. Não por secretismo, mas para ter tempo de processar a informação e formar meu próprio plano antes de enfrentar suas preocupações e opiniões. Nos dias seguintes, pesquisei sobre minha condição, ajustei minha alimentação, comecei a tomar os medicamentos prescritos. Zélia foi uma parceira inestimável, lembrando-me dos horários, preparando refeições adequadas, acompanhando-me nas caminhadas leves recomendadas pelo médico. 2 semanas depois, durante um almoço de domingo com todos os filhos reunidos, algo que havia se tornado mais frequente e agradável, decidi compartilhar minha situação. Tenho algo para contar a vocês. Anunciei quando terminamos a sobremesa. Estou com uma arritmia cardíaca. Nada grave ainda. Estou sendo medicada e acompanhada. Mas achei que vocês deveriam saber. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Paulo. Há quanto tempo a senhora sabe disso, mãe? Por que não nos contou antes? Descobri há 2 semanas. Quis entender melhor a situação antes de preocupá-los. Preocupar-nos? Teresa parecia genuinamente consternada. Mãe, somos sua família. Temos o direito de saber quando a senhora não está bem. Sim, vocês têm. E agora estou contando. Mas precisava desse tempo para processar a informação por conta própria. Formar minha própria opinião, antes de ouvir as de vocês. Isabel, sempre a mais compreensiva, assentiu. Entendo isso, mamãe. E agora, o que podemos fazer para ajudar? Por enquanto, nada além de saber. Estou seguindo as recomendações médicas, tomando os remédios, fazendo as mudanças necessárias. Zélia tem sido maravilhosa em me ajudar com tudo isso. Mas e se a senhora precisar de mais cuidados? Insistiu Teresa. E se tiver uma emergência quando estiver sozinha? Tenho um botão de emergência. Mostrei o pequeno dispositivo que carregava no pulso. E Zélia está quase sempre por perto. Além disso, temos vizinhos atentos e o posto de saúde é perto. Ainda assim, mãe, Paulo parecia preocupado. Talvez fosse melhor a senhora considerar morar com um de nós, onde poderia ter supervisão constante. E lá estávamos nós novamente. A mesma sugestão, os mesmos pressupostos sobre minha incapacidade. Mas desta vez não me senti diminuída ou acuada. Estava preparada. Agradeço a preocupação, mas estou bem onde estou. Este é meu lar agora, com Zélia. Tenho os cuidados médicos necessários, sigo as recomendações à risca e, se a situação mudar, discutiremos outras opções. Mas a decisão final será minha. Para minha surpresa, foi Teresa quem me apoiou primeiro. A mãe está certa. Ela construiu uma vida aqui, está bem cuidada e é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Vamos respeitar isso. Olhei para minha filha mais velha com gratidão. Quanto havia mudado em nosso relacionamento para que ela, justamente ela,
fosse a primeira a defender minha autonomia. O almoço terminou com promessas de visitas mais frequentes, ofertas de ajuda com consultas médicas e compras de remédios, e um novo grupo de WhatsApp criado na hora, Saúde da Mamãe, para que pudéssemos manter todos informados sobre meu estado. Quando ficamos sozinhas novamente, Zélia sorriu. Viu só? Você contou do seu jeito, manteve o controle da situação e eles respeitaram. Há 3 anos isso seria inimaginável. Todos nós crescemos nesse tempo. Eu aprendi a me valorizar e eles aprenderam a me ver. Os meses que se seguiram trouxeram novos desafios relacionados à saúde. A medicação precisou ser ajustada algumas vezes. Tive episódios de pressão alta que exigiram visitas ao pronto-socorro e minha energia diminuiu perceptivelmente. Mas mantive-me firme em minha determinação de viver com dignidade e autonomia. Meus filhos, para meu alívio, encontraram o equilíbrio entre preocupação e respeito. Ofereciam ajuda sem impor. Perguntavam antes de decidir. Ouviam minhas preferências. Teresa passou a me acompanhar em consultas médicas importantes, não para falar por mim, mas para ser um segundo par de ouvidos e ajudar a lembrar de perguntas e recomendações. Paulo, com sua mentalidade prática, pesquisava sobre minha condição e compartilhava informações úteis, sempre como sugestões, nunca como ordens. Isabel ajudava com pequenas tarefas domésticas quando vinha visitar, sabendo que atividades como limpar janelas ou trocar cortinas haviam se tornado difíceis para mim. Quando completei 80 anos, minha família organizou uma festa surpresa no quintal de Zélia. Nada extravagante, apenas um almoço ao ar livre com pessoas queridas, mas significativo por reunir não apenas meus filhos e netos, mas também os novos amigos que havia feito nos últimos anos. Beatriz, os vizinhos, o grupo de senhoras da biblioteca, até mesmo o jovem padeiro que guardava pães especiais para nós. Durante a festa, Paulo pediu a palavra e ergueu um brinde. À nossa mãe, que nos ensinou mais nos últimos anos do que em toda a nossa infância. Você nos mostrou que nunca é tarde para redescobrir sua voz, para exigir respeito, para viver com dignidade. Você transformou sua invisibilidade em uma presença luminosa que inspira todos ao seu redor. Feliz aniversário, mãe. Lágrimas escorriam por meu rosto enquanto erguia meu copo de suco. O médico havia proibido o álcool para corresponder ao brinde. Olhei ao redor, para os rostos sorridentes, para a mesa farta, para o jardim florido que Zélia e eu cultivávamos com tanto carinho, e senti uma onda de gratidão. Por mais difícil que tivesse sido minha jornada, por mais doloroso que fosse o caminho da invisibilidade à visibilidade, valeu cada passo. Porque, ao me fazer visível para minha família, também me tornei finalmente visível para mim mesma. Naquela noite, depois que todos foram embora e Zélia já havia se recolhido, sentei-me na varanda sob o céu estrelado e escrevi em meu diário: hoje completo 80 anos. Nunca imaginei que os últimos anos de minha vida seriam os mais transformadores. Nunca imaginei que depois de décadas vivendo para os outros, encontraria tamanha alegria em viver para mim mesma. Não de forma egoísta, mas de forma equilibrada e digna. Vivi como invisível por tanto tempo que havia esquecido como era ser vista, ouvida, respeitada. Agora sei, e esse conhecimento é o presente mais precioso que poderia receber neste aniversário. Fechei o diário com um sorriso. A jornada não estava completa. Nunca estaria, enquanto eu respirasse. Haveria mais desafios de saúde, mais conversas difíceis, mais ajustes e adaptações. Mas agora eu seguia em frente não como um fantasma em minha própria vida, mas como uma presença plena, luminosa e inegavelmente visível. No meu 81º aniversário, olhei para trás e vi um caminho de transformação que jamais imaginaria possível alguns anos antes. A menina tímida de interior que se tornou esposa jovem, depois mãe dedicada, professora de ensino fundamental, viúva resignada e, finalmente, idosa invisível, para então renascer como uma mulher que reconquistou sua voz e seu espaço no mundo. Esse renascimento não veio sem custos. Meu coração, aquele músculo teimoso que havia bombado vida por 8 décadas, começava a dar sinais mais evidentes de cansaço. As visitas ao cardiologista tornaram-se mensais. A lista de medicamentos cresceu
e minhas energias diminuíram gradualmente. Numa manhã particularmente difícil, quando o simples ato de levantar-me da cama parecia uma tarefa hercúlea, Zélia encontrou-me ainda deitada às 9 horas. Algo incomum para alguém que sempre despertou com os primeiros raios de sol. Maria, está tudo bem? Sua voz carregava preocupação genuína. Apenas um pouco cansada hoje, respondi, tentando sorrir. Acho que preciso de mais alguns minutos. Zélia sentou-se na beirada da cama, seus olhos perscrutando meu rosto com a sabedoria de quem já viu muitas manhãs difíceis. Você está pálida. Vou medir sua pressão. Antes que pudesse protestar, ela já estava buscando o aparelho que mantínhamos em casa. O resultado não foi animador. 180 por 110. Números perigosamente elevados. Precisamos ir ao hospital, Maria. Não é negociável. Em momentos como aquele, agradecia silenciosamente por ter Zélia em minha vida. Ela não entrou em pânico, não fez drama, simplesmente agiu com a eficiência calma que a caracterizava. Ligou para um táxi, ajudou-me a vestir algo confortável, pegou a pasta com meus documentos médicos que mantínhamos sempre organizada e avisou Isabel, que morava mais perto. No hospital, os médicos confirmaram o que já suspeitávamos. Minha pressão arterial estava descontrolada, afetando o coração já fragilizado. Fui internada para estabilização e novos exames. Isabel chegou em menos de 1 hora, o rosto tenso de preocupação. Para minha surpresa, Teresa e Paulo apareceram logo depois, tendo deixado seus compromissos para estar ali. Como está se sentindo, mãe? Perguntou Teresa, segurando minha mão com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana. Como uma senhora de 81 anos com problemas cardíacos, respondi com um sorriso fraco. Mas já estive pior. A senhora sempre minimiza tudo, suspirou Paulo. Mas havia um meio sorriso em seus lábios. Ele sabia que meu humor, mesmo nos momentos difíceis, era uma das minhas formas de enfrentar adversidades. Os médicos conversaram longamente com meus filhos no corredor, enquanto Zélia permanecia ao meu lado. Através da porta entreaberta, via seus rostos sérios, os acenos de cabeça, as perguntas ocasionais. Reconheci aquela cena. Já havia sido encenada tantas vezes quando Carlos esteve doente. E depois, quando eu mesma comecei a ter problemas de saúde. A diferença é que desta vez, quando voltaram ao quarto, a primeira coisa que fizeram foi sentar-se ao meu redor. Mãe, começou Teresa, com uma gentileza que ainda me surpreendia. O Dr. Eduardo explicou a situação. A senhora precisará ficar internada alguns dias para ajustar a medicação e fazer mais alguns exames. Depois, vão reavaliar o tratamento. Entendo, respondi. E vocês, o que acham? A pergunta os pegou de surpresa. Percebi que esperavam resistência, talvez até uma discussão sobre voltar para casa imediatamente. Em vez disso, estava pedindo suas opiniões, incluindo-os na decisão. Achamos que é o melhor a fazer agora, disse Paulo. Sua pressão estava muito alta e o coração precisa de cuidados. Isabel acrescentou. Já falamos com Zélia. Nos revezaremos para ficar aqui com a senhora. Ninguém precisa passar a noite sozinha no hospital. Obrigada, mas não quero que desarrumem suas vidas por causa disso. Tenho certeza que a equipe médica cuidará bem de mim durante a noite. Não é negociável, mãe. Teresa usou as mesmas palavras que Zélia havia dito mais cedo. Somos família. Estaremos aqui. Aquela internação durou 1 semana. 1 semana de exames, ajustes de medicação, conversas com especialistas. 1 semana em que meus filhos se revezaram conforme prometido, mesmo quando insisti que não era necessário. 1 semana em que vi o quanto nossa relação havia evoluído. Teresa trazia livros e lia para mim quando meus olhos estavam cansados demais. Paulo chegava com seu laptop e mostrava fotos das últimas viagens de pesquisa, contando histórias que me faziam esquecer temporariamente do ambiente hospitalar. Isabel, sempre prática, trazia pequenos mimos. Uma loção de lavanda para as mãos ressecadas pelo ar-condicionado, meias macias para os pés frios, balas de gengibre para aliviar o gosto metálico que os remédios deixavam. E Zélia, minha querida amiga, aparecia todos os dias com notícias do mundo exterior. Como estavam as plantas do jardim, o que o vizinho Ulisses havia dito sobre o tempo, as últimas fofocas do bairro. Pequenas âncoras que me mantinham conectada à vida que me aguardava fora daquelas paredes brancas. No 6º dia, o Dr. Eduardo reuniu-se comigo e com meus filhos
para discutir os resultados e o plano dali em diante. Dona Maria, conseguimos estabilizar sua pressão e ajustar a medicação, mas precisamos ser realistas. Sua condição cardíaca avançou e precisaremos de cuidados mais intensivos daqui para frente. Assenti, já esperando por algo assim. O que isso significa na prática, doutor? Perguntei. Significa visitas médicas mais frequentes, monitoramento diário da pressão e dos sintomas e possivelmente algumas limitações adicionais nas atividades. E quanto à minha moradia atual, posso continuar vivendo com Zélia? Vi meus filhos trocarem olhares. Era a pergunta que todos queriam fazer, mas ninguém havia se atrevido. Do ponto de vista médico, não vejo problemas, desde que haja alguém sempre por perto e que a senhora siga rigorosamente as recomendações. Mas preciso ser franco. Haverá momentos em que a senhora precisará de mais assistência. Isso é algo que vocês, como família, precisam discutir e planejar. Quando o médico saiu, o silêncio pairou no quarto. Finalmente, Paulo pigarreou. Mãe, talvez seja a hora de considerarmos... Não, interrompi com firmeza, mas sem hostilidade. Sei o que vai sugerir, Paulo, e agradeço a preocupação. Mas minha casa é com Zélia agora. É onde sou feliz, onde tenho autonomia, onde me sinto viva. Mas e os cuidados que vai precisar? Perguntou Teresa. Podemos adaptar, respondi. Existem serviços de enfermagem domiciliar, alarmes de emergência, visitas médicas em casa. E vocês estarão por perto, certo? Claro que sim, garantiu Isabel. Mas, mãe, a senhora precisa entender nossa preocupação. Se acontecer algo quando estiver sozinha, nunca estou realmente sozinha. Sorri, pensando na rede de apoio que havia construído. Zélia está quase sempre em casa. Os vizinhos são atentos e prestativos. E agora temos aquele aplicativo que vocês instalaram no meu celular, que mostra onde estou e permite pedir ajuda com um toque. A discussão continuou por algum tempo, com argumentos de todos os lados. Mas algo havia mudado fundamentalmente em nossa dinâmica familiar. Não era mais uma decisão deles sobre mim, mas uma conversa em que minha voz tinha peso igual, ou até maior, por se tratar da minha vida. No final, chegamos a um compromisso. Eu voltaria para casa com Zélia, mas aceitaria algumas adaptações. Uma enfermeira viria 3 vezes por semana para verificar meus sinais vitais e ajudar com medicações. Instalaria barras de apoio no banheiro e próximo à cama. Um dos meus filhos passaria para verificar como estou todos os dias, em um rodízio que eles mesmos organizariam. E, mais importante, prometi que se minha condição piorasse significativamente, reconsideraria a questão da moradia. Quando finalmente recebi alta e voltei para casa, Zélia havia preparado uma recepção especial. A casa estava impecavelmente limpa. Havia flores frescas em meu quarto e o aroma de um ensopado de legumes, minha comida preferida em dias frios, preenchia o ambiente. Bem-vinda de volta, disse ela, abraçando-me com cuidado. Sentimos sua falta por aqui. Sentimos? Sim, eu e as plantas. Elas ficaram cabisbaixas sem você conversando com elas todas as manhãs. Ri, sentindo-me verdadeiramente em casa. Por mais que o hospital tivesse sido necessário, e por mais atenciosos que meus filhos tivessem sido, nada se comparava à sensação de estar em meu próprio espaço, com minha amiga, seguindo minha própria rotina. Mesmo que agora com algumas limitações. As semanas que se seguiram foram de ajustes e adaptações. Meu corpo já não respondia como antes, e precisei aceitar certas limitações. As caminhadas matinais tornaram-se mais curtas e lentas. Algumas tarefas domésticas que antes realizava facilmente, agora exigiam ajuda. A fadiga tornou-se uma companheira constante, forçando-me a incluir períodos de descanso ao longo do dia. Mas por cada limitação física, parecia haver uma expansão em outros aspectos da vida. Com menos energia para atividades físicas, dediquei mais tempo à leitura, descobrindo novos autores e redescobrir clássicos. Comecei a escrever com mais regularidade, não apenas em meu diário, mas pequenas crônicas sobre a vida, a velhice, as descobertas tardias. Isabel, descobrindo esse novo interesse, presenteou-me com um notebook simples. Para a senhora escrever com mais conforto, explicou. E quem sabe compartilhar com mais pessoas. A sugestão me intrigou. Nunca havia considerado que minhas palavras pudessem interessar a alguém além de mim mesma. Mas Isabel insistiu, e com sua ajuda, comecei um blog simples.
onde publicava minhas reflexões semanalmente. Para minha surpresa, as palavras de uma senhora de 81 anos encontraram ressonância. Começou com alguns leitores, amigos de Isabel, colegas de Paulo na universidade. Depois expandiu-se para desconhecidos, muitos deles pessoas de idade semelhante à minha, que se identificavam com minhas experiências de invisibilidade e renascimento. Você está ficando famosa, brincou Zélia quando mostrei que uma de minhas crônicas havia recebido mais de 100 comentários. Que exagero! São apenas algumas pessoas que gostam de ler o que uma velha tem a dizer. Não se diminua, Maria. Suas palavras estão tocando pessoas. Isso é um dom. Um dos comentários em particular me emocionou profundamente. Tenho 73 anos e vivia como um fantasma na casa da minha filha. Após ler seus textos, encontrei coragem para conversar sobre como me sentia. Foi difícil, houve lágrimas, mas pela primeira vez em anos, senti que fui realmente ouvida. Obrigada por emprestar sua voz a quem pensava que nunca mais teria uma. Mostrei o comentário para Teresa durante uma de suas visitas. Viu só, mãe? A senhora está fazendo diferença na vida das pessoas. Apenas compartilhando o que aprendi. Com vocês, inclusive. Teresa pegou minha mão, seus olhos úmidos. Queria que tivéssemos aprendido antes. Queria não ter desperdiçado tantos anos tratando a senhora como alguém sem voz, sem desejos próprios, sem valor além da função de mãe e avó. Sim, ela admitiu baixando os olhos. Me envergonho quando lembro. Não deveria. Todos nós fazemos o melhor que podemos com o que sabemos no momento. Você aprendeu, eu aprendi. É isso que importa. O blog tornou-se uma parte importante da minha rotina. Nas manhãs em que me sentia com energia suficiente, sentava-me com o meu notebook junto à janela do quarto, observando o jardim enquanto as palavras fluíam. Quando mãos estavam doloridas demais para digitar, ditava para Isabel ou para Natália, que haviam se oferecido como secretárias voluntárias. Foi durante uma dessas sessões de ditado que Natália, agora uma jovem mulher de 25 anos, fez uma sugestão que mudaria minha vida mais uma vez. Vovó, já pensou em transformar essas histórias em um livro? Tenho uma amiga que trabalha em uma pequena editora. Ela ficaria fascinada com seu material. Um livro? Natália, quem iria querer ler um livro escrito por uma senhora de 81 anos sobre como deixou de ser invisível? Muita gente, vovó. Muito mais do que a senhora imagina. Com a persistência característica dos jovens, Natália não desistiu da ideia. Organizou meus textos, editou-os junto comigo e eventualmente os apresentou à tal amiga da editora. Para minha completa surpresa, houve interesse imediato. Eles querem publicar suas memórias, vovó. Não é incrível? O processo de transformar minhas reflexões dispersas em um livro coerente foi desafiador, especialmente com minhas limitações de saúde. Mas também foi profundamente gratificante. Revisar minha jornada, desde os tempos de invisibilidade até o momento presente, trouxe uma sensação de fechamento, de completude. Meus filhos envolveram-se no projeto com entusiasmo. Paulo ajudou a estruturar os capítulos, usando sua experiência acadêmica. Isabel desenhou a capa, um belo retrato meu, sentada na varanda, olhando para o horizonte. Teresa, para minha surpresa, ofereceu-se para escrever o prefácio. Tem certeza, filha? Terá que falar sobre como me tratava antes. Justamente por isso, mãe. Quero que as pessoas saibam que mudança é possível, que nunca é tarde para reconhecer erros e reconstruir relacionamentos. Quando o livro finalmente ficou pronto, a pequena editora organizou um lançamento modesto em uma livraria local. Não esperava muito. Talvez alguns amigos, meus filhos e netos, alguns curiosos. Para meu espanto, a livraria lotou. Além da família e amigos, apareceram leitores do blog, pessoas que haviam ouvido falar através de compartilhamentos e até mesmo uma repórter de um jornal local interessada em fazer uma matéria sobre a blogueira octogenária que desafiou a invisibilidade. Sentada à mesa de autógrafos, com Zélia orgulhosamente ao meu lado, observei a fila que se formava. Pessoas de todas as idades, predominantemente mulheres de meia idade e idosas, mas também alguns homens e jovens, aguardavam para que eu assinasse seus exemplares. Uma senhora de aproximadamente minha idade aproximou-se com mãos trêmulas. Dona Maria,
Suas palavras salvaram minha vida. Literalmente. Estava tão deprimida por ser tratada como um fardo pela minha família que tinha pensamentos obscuros. Então encontrei seu blog, depois seu livro. Percebi que não estava sozinha, que havia esperança. Segurei suas mãos enrugadas entre as minhas, igualmente marcadas pelo tempo. Nunca estamos realmente sozinhas quando compartilhamos nossas histórias. É isso que nos conecta como seres humanos. A repercussão do livro, embora modesta pelos padrões editoriais, superou todas as minhas expectativas. Fui convidada para dar palestras em grupos de terceira idade, participar de programas de rádio locais, escrever artigos para revistas especializadas. Minha saúde nem sempre permitia aceitar esses convites, mas quando podia, levava minha mensagem com alegria. Nunca é tarde para encontrar sua voz. Tornou-se meu mantra, repetido em cada oportunidade. Nunca é tarde para exigir ser vista. Em um desses eventos, uma senhora aproximou-se, após minha fala. Apresentou-se como Gabriela, diretora de uma instituição que trabalhava com direitos dos idosos. Seu livro e seu trabalho são exatamente o que precisamos para nossa nova campanha de conscientização, explicou ela. Estamos buscando histórias reais que mostrem a importância de tratar os idosos com dignidade e respeito. Assim, aos 82 anos, tornei-me uma espécie de porta-voz não oficial para a causa dos idosos invisibilizados. Não por busca de fama ou reconhecimento, mas por acreditar profundamente que ninguém deveria passar pela experiência de se sentir um fantasma em sua própria vida. Minha saúde, entretanto, continuava a impor limites. Os episódios de pressão alta tornaram-se mais frequentes, assim como as crises de arritmia. Em uma consulta particularmente séria, o Dr. Eduardo foi direto ao ponto. Dona Maria, seu coração está bastante sobrecarregado. Precisamos considerar um marca-passo. A ideia de uma cirurgia, mesmo relativamente simples, aos 82 anos, era assustadora. Pedi tempo para pensar, para conversar com minha família. Quando compartilhei a notícia com Zélia, ela simplesmente segurou minha mão. O que você quer fazer, Maria? Quero viver, Zélia. Ainda tenho coisas para fazer, histórias para contar, pessoas para ajudar. Então você já tem sua resposta. A reunião familiar para discutir a cirurgia foi surpreendentemente tranquila. Não houve tentativas de me convencer em uma direção ou outra. Não houve decisões tomadas sobre minha cabeça. Apenas preocupação genuína e respeito pela minha escolha. É sua decisão, mãe, disse Paulo. Estaremos ao seu lado, qualquer que seja ela. Só queremos mais tempo com a senhora, acrescentou Teresa com uma franqueza que ainda me surpreendia. E queremos que esse tempo seja de qualidade, completou Isabel. Que a senhora possa continuar fazendo o que ama. Decidi seguir com a cirurgia. O procedimento foi marcado para 2 semanas depois. Tempo suficiente para todos os preparativos e exames preliminares. Na véspera da internação, Zélia organizou-lhe um pequeno jantar em casa. Apenas nós duas, como no início de nossa amizade. Compartilhamos histórias, rimos de memórias antigas, falamos sobre o futuro sem medo ou melancolia. Você mudou minha vida, sabia? Disse Zélia quando estávamos tomando chá após o jantar. Antes de você chegar, esta casa era apenas um espaço físico. Você a transformou em um lar novamente. Você também mudou a minha. Me deu um espaço seguro para redescobrir quem eu era, quem ainda podia ser. Somos uma boa dupla, Maria Oliveira. A melhor, Zélia Santos. A melhor. A cirurgia ocorreu sem complicações. O marca-passo foi implantado com sucesso. E após alguns dias de recuperação no hospital, voltei para casa. Para meu lar com Zélia, para meu quarto com vista para o jardim. Para minha vida reconstruída tijolo por tijolo ao longo dos últimos anos. A recuperação foi lenta, mas constante. A cada dia sentia mais energia, mais disposição. O marca-passo fazia seu trabalho silenciosamente, dando ao meu coração cansado o suporte que precisava para continuar. 3 meses após a cirurgia, sentei-me para escrever novamente. As palavras fluíram facilmente, como um rio que finalmente encontra o caminho para o mar. Há 4 anos eu era uma mulher invisível. Hoje, aos 82 anos, com um coração auxiliado pela tecnologia e uma alma fortalecida pela jornada, sou mais visível do que jamais fui. Não apenas para minha família,
que aprendeu a me enxergar novamente, ou para os leitores que encontram eco em minhas palavras, mas principalmente para mim mesma. Descobri que a invisibilidade não é uma condição permanente, mas um estado que podemos transformar, com coragem para exigir respeito, determinação para estabelecer limites e sabedoria para perdoar tanto os outros quanto a nós mesmos. Minha jornada não terminou. Enquanto houver fôlego em mim, continuarei aprendendo, evoluindo, compartilhando. E quando chegar meu tempo de partir, farei a travessia não como um fantasma que vagou despercebido pelo mundo, mas como uma presença que deixou sua marca, sua voz, sua luz. Porque vivi como invisível por décadas. Sei o valor inestimável de ser vista. E porque finalmente encontrei minha voz, depois de tanto silêncio, sei o poder transformador das palavras. Se você que lê estas linhas sente-se invisível, seja pela idade, pelas circunstâncias ou pelas pessoas ao seu redor, saiba que sua história importa, sua presença importa, sua voz importa. Nunca é tarde para ser vista, nunca é tarde para ser ouvida, nunca é tarde para viver plenamente, com dignidade e propósito. Eu, Maria Oliveira, aos 82 anos, sou prova viva disso. 4 anos se passaram desde que tomei a decisão mais importante da minha vida: recusar a invisibilidade e reclamar meu lugar no mundo. Hoje, aos 82 anos, com um marca-passo no peito e um livro publicado, olho para trás com a certeza de que nunca devemos aceitar ser diminuídos ou apagados, nem pela sociedade, nem pela família, nem por nós mesmos. Minha história não é única. Milhares de idosos enfrentam diariamente a experiência de se tornarem invisíveis aos olhos daqueles que mais amam. Se você é um deles, lembre-se, sua vida não acabou. Sua voz não precisa ser silenciada. Seu valor não diminuiu com as rugas que o tempo desenhou em seu rosto. E se você tem pais ou avós idosos, pergunte-se: estou realmente vendo essa pessoa? Estou ouvindo suas necessidades, respeitando seus desejos, valorizando sua experiência? Ou estou, sem perceber, tratando-a como um móvel antigo, algo que se mantém por obrigação, mas que já não desperta verdadeiro interesse? A mudança começa com uma conversa honesta, com coragem para expressar sentimentos, com disposição para ouvir e adaptar, com respeito mútuo, porque todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser ouvidos, todos merecemos viver com dignidade até o último suspiro. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe-a, fale sobre ela com sua família, inicie o diálogo que pode transformar relacionamentos e devolver visibilidade a quem se sente esquecido no canto da sala. A vida é curta demais para ser vivida nas sombras, e nunca, jamais, é tarde demais para sair delas. Comente abaixo. Você já se sentiu invisível alguma vez? E vamos iniciar essa conversa importante juntos. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que inspiram mudanças verdadeiras.